Fala nação! Sejam muito bem-vindos ao canal Urubu Interativo. Mas antes de começarmos, peço que aperte o botão vermelho abaixo e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho e deixando seu like, pois o seu like é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. E não se esqueçam de seguir o nosso Instagram e o nosso Twitter, lá também temos muitas informações sobre o Mengão. Vamos começar falando sobre o retorno do público nos estádios de futebol. A Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro tentará convencer autoridades a liberar público nos estádios durante o Campeonato Carioca. A FERJ elabora um plano para a volta de um percentual entre 25% e 30% do público. O regulamento do Carioca deste ano trata das regras para as vendas de ingressos nos seus artigos 24 e 27, dando ao time mandante o direito de comercialização. O plano seria, por exemplo, ter 19 mil pessoas no Maracanã. Essas pessoas seriam espalhadas em todo o estádio e será da FERJ o plano para tentar aprovar junto às autoridades uma permissão de público. Há uma avaliação entre dirigentes que a liberação de 5 mil convidados para a final da Taça Libertadores deste ano gerou uma abertura para a volta do público. Apesar disso, a operação foi vista como mal feita, por juntar todas as pessoas em um único setor, gerando assim aglomerações. Continuamos agora com a situação envolvendo a escalação ou não do lateral Rodinei no jogo contra o Flamengo. O Internacional de Porto Alegre ainda avalia a situação de Rodinei, mas indica que pagará a multa de 1 milhão para ter o lateral direito em campo contra o rubro-negro no próximo domingo no Maracanã, em jogo que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por sua vez, observa a situação e aposta na manutenção do mistério até o momento antes da partida. Rodinei está emprestado pelo clube carioca ao Colorado até maio deste ano, mas o mais querido deixou claro que não pretende contar com o atleta em seu elenco. No momento do acerto entre os clubes, ficou acordado que em caso de utilização do lateral contra o clube, a cláusula entraria em vigor. No primeiro turno, Rodinei ficou de fora no empate de 2-2. A direção colorada não precisa avisar previamente o rubro-negro se vai ou não utilizar o jogador. Mas se Rodinei entrar em campo, terá o prazo de 24 horas após a partida para pagar 1 milhão à vista. O contrato ainda prevê multa e juros em caso de atraso no pagamento. E aí, nação, o que vocês acham de Rodinei atuar justamente contra o Flamengo? Agora falaremos sobre a resposta do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que comentou sobre as declarações do presidente do Internacional sobre a atuação da arbitragem no jogo da equipe rubro-negra contra o Corinthians no último domingo. Em coletiva de imprensa, Braz disse que o presidente colorado não está acostumado com finais. Abre aspas. Acho que ele não está acostumado a chegar nas finais. Se empolgou um pouco. Com o maior respeito que a gente tem com o Internacional, o presidente chegar e ficar gritando isso não adianta. A CBF está atenta e nós também estamos atentos. Ele não está acostumado, está empolgado. Até merece, o time dele está bem, mas tem que ter mais cuidado com a louça. Fecha aspas. Ao rebater, em tom irônico, o que considera uma desnecessária pressão sobre o trio de arbitragem que será comandado pelo paulista Rafael Claus, que pertence ao quadro da FIFA, Marcos Braz avaliou que Barcelos, ansioso pelo fim de 41 anos, sem conquistar um título brasileiro, tentou agitar os bastidores. E aí, nação, concorda com as declarações do Braz? Deixe aqui o seu comentário. Damos continuidade agora com a negociação do empréstimo envolvendo o zagueiro Tuller ao Montpellier da França. Com a saída para a França definida, o zagueiro rubro-negro Tuller se encontrou com o consultor do Montpellier na tarde desta terça-feira numa churrascaria na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, para discutir quando o defensor deverá deixar o Brasil. O contrato acertado entre as partes só começa a valer em julho desse ano, quando a janela para a Europa se abre. Entretanto, o jogador estuda ir antes para a Europa para poder se adaptar. Segundo a apuração do nosso canal, nos próximos dias vai acontecer uma reunião entre os preparadores físicos do Flamengo e do Montpellier para montar um programa para que o jogador chegue inteiro fisicamente na França. Nós do canal Urubu Interativo desejamos todo o sucesso do mundo para o jovem cria da base rubro-negra. Falamos agora sobre o pedido do Vasco de anulação do jogo contra o Internacional no STJD, que poderá fazer com que a CBF retire os pontos do Gaúcho até que haja decisão. O Vasco entrou nesta terça-feira com pedido no STJD de anulação do jogo contra o Internacional que ocorreu no último domingo. O clube questiona o fato de o gol de Rodrigo Dourado não ter sido revisado pelo VAR por conta de uma pane da tecnologia.
O pedido já foi encaminhado ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha. O presidente do STJD vai analisar o pedido do Vasco e pode receber ou indeferir. Se entender que houve um erro de direito, ele receberá e o caso irá para a pauta de julgamento do Pleno do STJD. Caso entenda que não houve erro de direito e sim erro de fato, ele vai indeferir e arquivar o caso. Não há prazo para a decisão de Otávio Noronha. A tendência é que o caso seja analisado rapidamente, dentro de alguns dias. Caso a ação seja levada adiante, a CBF não poderá homologar o resultado da partida e os 3 pontos do Inter, líder até então do Brasileiro, serão retirados até que haja uma decisão final. Finalizamos com a notícia sobre a previsão de multa para o time que não usar seus titulares depois da terceira rodada do Campeonato Carioca deste ano. O regulamento do Carioca 21 traz em seu artigo 41 a previsão de multa para qualquer time que não utilizar a sua equipe considerada principal nos jogos do torneio sem justo motivo. O valor da multa prevista pela FERJ é o que o clube receberá de cota de TV a ser pago pela Rede Record, canal que transmitirá o torneio. Os clubes aprovaram o regulamento em reunião arbitral realizada em dezembro de 2020. A intenção é evitar que os times grandes utilizem reservas, time sub-20 ou sub-23, como Flamengo, Vasco e Botafogo fizeram em parte da edição anterior, e assim esvazie o Campeonato Carioca. A situação deve prejudicar principalmente Flamengo e Fluminense, times classificados para a Libertadores desta temporada. Segundo o site Globoesporte.com, o clube rubro-negro afirma que pretende ter o elenco completo para o Fla-Flu da terceira rodada, após um período de folga que dará ao elenco depois do término do Campeonato Brasileiro. O Botafogo já rebaixado e o Vasco, que luta contra o rebaixamento, devem utilizar os jovens apenas nas rodadas iniciais e logo depois utilizarão os titulares normalmente. Não é a primeira vez que a FERJ tenta evitar que os times grandes usem os times de base em seu principal torneio, enquanto os principais jogadores fazem uma pré-temporada adequada. E aí, nação, vocês concordam com a multa estipulada pela federação? Deixe seus comentários aí. Bom, por enquanto é só, vamos ficando por aqui, mas esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um abraço a todos e nos vemos em breve.